Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ter uma pequena conversa sobre mindset. Palavrinha chique, né? Para trazer a ideia de mentalidade. E nós vamos utilizar como referência a obra de Carol Dweck, onde ela coloca mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Nós vamos entender um pouquinho, em que universo, nosso mindset está. Inclusive, nós vamos entender o que nós precisamos fazer para sair de uma zona de pensamento de inércia e entrar numa zona de pensamento de crescimento. Eu, por exemplo, eu tinha uma mania de achar que eu era um sucesso. Wesley, você é um sucesso, você é incrível, você é o escolhido nessa terra. E de repente tudo dava errado. E o que é que uma pessoa como eu, com a mentalidade de uma pessoa experiente, fazia? Culpava o universo. A culpa é dele que não me quis por perto, a culpa é do meu chefe que me sacaneou. São 500 funcionários, mas ele me escolheu para sacanear. Não, a culpa é da corrupção. Eu não passei no vestibular porque provavelmente as vagas estavam compradas, Ou eu não fui promovido porque o chefe, ele me odeia. Na verdade, ele prefere promover um incompetente do que me promover. Ou seja, eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade fixa e não entendia. De fato, eu achava que minha mentalidade era de crescimento, quando na verdade não era. Então a gente vai entender um pouquinho o que a gente pode tentar fazer para mudar essa percepção, para pensar um pouco diferente sobre esses processos, para que a gente de fato possa crescer, não é mesmo? Pois bem, antes de falarmos sobre mindset propriamente dito, nós temos que falar um pouquinho sobre sucesso. Por quê? Se a gente fala de mentalidade de sucesso, nós temos que entender o que é sucesso. O sucesso constantemente está atrelado à ideia de bens materiais. Quanto mais dinheiros, iates, aviões, mais sucesso a pessoa teve na vida. Mas nós temos que entender que o sucesso ele não depende exclusivamente do viés financeiro. Não que eu esteja dizendo que tenhamos que ter uma mentalidade de mediocridade, mas o sucesso para alguns podem simbolizar bens materiais. Mas o sucesso para outros pode simbolizar tempo para estar com a família, por exemplo, pode simbolizar saúde, pode simbolizar o reconhecimento no ambiente de trabalho, ou inclusive não trabalhar para ninguém e ser proprietário do próprio negócio. Ou seja, não podemos rotular o sucesso. O sucesso é algo meramente individual. Quanto antes a gente compreender essa concepção de sucesso, provavelmente antes iremos tornar as nossas ações bem-sucedidas. Por que eu estou falando isso? Porque se eu ponderar o sucesso, por exemplo, como bens materiais, sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro do que eu. E isso vai me frustrar. Se eu pondero o sucesso única e exclusivamente como ter uma família grande ao redor de uma mesa no jantar, e de repente a natureza não permitiu com que eu tivesse filhos, eu seria eternamente frustrado. Ou seja, o sucesso ele é mutável, nossos padrões de sucesso eles mudam constantemente e é interessante que não comparemos os nossos sucessos com o sucesso das demais pessoas, porque às vezes a gente está enxergando ali o palco de uma pessoa e nos frustrando, porque a gente está comparando o palco, o sucesso daquela pessoa com os nossos bastidores, com a nossa fase de crescimento. Porque segundo Carol Dweck, quem tem mentalidade fixa acredita que nós, na verdade, já nascemos com algumas habilidades. A habilidade ela é inata, a habilidade, de certa forma, é como se fosse um dom. Ou seja, eu nasci com um determinado dom e não há nada que eu possa fazer para sair dessa zona de conforto, para mudar esse status quo. Ou seja, eu fui predestinado, basicamente essa que é a ideia geral, a ter uma determinada habilidade. E isso me torna confortável. Já quando eu falo da concepção, de uma mentalidade de crescimento, eu parto da ideia de que as habilidades elas são aperfeiçoadas, elas são complementares e elas podem ser, como é que eu posso dizer? Elas podem melhorar o skill, A gente pode melhorar a incidência dessas habilidades. Até porque ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce expert em tudo. Então são mentalidades bem diferentes.
Inclusive, vale destacar que essa concepção de mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, é um contínuo. O que quer dizer isso? Isso é uma linha, onde normalmente não estamos no extremo da mentalidade fixa e nem estamos no extremo da mentalidade de crescimento. Geralmente a gente tem uma tendência maior de estar mais para a mentalidade fixa ou de estar mais para a mentalidade de crescimento. E por que é interessante a gente trazer essa visão de que esse perfil de mindset ele é um contínuo? Porque isso nos dá a ideia de transitoriedade, ou seja, de que é possível sair de um estado de mentalidade e migrar para o outro estado de mentalidade. E nós vamos ver no vídeo de hoje que com algumas ações, algumas ideias acerca de como devemos pensar com as situações, elas podem fazer com que possamos migrar aos poucos de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Mas agora vamos ao que realmente interessa, a diferença entre essas mentalidades, tanto a fixa quanto a de crescimento. O primeiro tópico que nós temos que abordar é o tópico desafio. Na mentalidade fixa, normalmente as pessoas elas tendem a fugir de desafios, enquanto na mentalidade de crescimento as pessoas elas gostam de desafios. Como é que seria isso, por exemplo? Digamos que eu tenho uma mentalidade fixa e surja um novo desafio dentro da empresa que eu trabalho, Surgiu-se aí um novo produto e é um desafio tentar vender esse produto. Muitas das vezes quem é adotado da mentalidade fixa vai pensar da seguinte forma: cara, tem um novo produto, o meu salário ele é o mesmo, por que eu vou me esforçar mais? Então é melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto. Para que eu vou esquentar a cabeça com isso? Para que eu vou estressar com isso? Enquanto, na verdade, quem tem uma mentalidade de crescimento, ele vai olhar para aquela circunstância e vai pensar, cara, que excelente oportunidade de eu provar o meu valor, de eu tentar convencer as pessoas de que eu realmente sou bom na venda desse produto. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou tentar entender esse produto, vou tentar entender a mentalidade do cliente e vou tentar ganhar meu espaço, fazer meu nome diante desse desafio. Outra diferença significativa é a questão de como a gente gerencia os obstáculos. Pessoas com mentalidade fixa tendem a desistir nos obstáculos, enquanto pessoas com mentalidade de crescimento, eles utilizam os obstáculos como degraus para o crescimento. Por exemplo, vamos imaginar que nós vamos fazer uma prova, um vestibular, um concurso público, um processo seletivo, enfim. E de repente pessoas com mentalidade fixa, eles até tentam realizar essas provas, tentam cumprir esses objetivos, porém no primeiro obstáculo que surge, essas pessoas tendem a desistir. Eu mesmo, vou dar o exemplo de quando eu era mais novo, vamos tentar fazer prova de concurso público. Aí quando você olhava a lista ali de concorrência, são 900 pessoas, 1000 pessoas para cada vaga. Não, cara, isso é impossível. Ou seja, eu cresci o obstáculo, eu ampliei o obstáculo e antes mesmo de realizar a prova, eu já tinha desistido, justamente por imaginar que o obstáculo era muito grande. Enquanto pessoas com mentalidade de crescimento, normalmente eles tendem a pensar da seguinte forma: cara, são 900 pessoas por vaga, é uma excelente oportunidade de eu provar que eu sou melhor que essas 900 pessoas. Inclusive, eu só preciso de uma vaga, eu não preciso de 900 vagas. Então, perceba, a maneira de pensar diante dessa circunstância, que é no caso de uma prova, de um processo seletivo, o que quer que seja, ele mostra como a mentalidade de transposição de obstáculos, elas são diferentes em ambos os casos. Outro tópico divergente entre essas mentalidades é a questão do esforço. Pessoas com mentalidade fixa tendem a achar que o esforço ele é desnecessário. Como assim, Wesley? O esforço é desnecessário. Essas pessoas tendem a acreditar que o esforço é perda de tempo, Na verdade, ele não vale a pena. Nesse mesmo exemplo que eu dei da prova, Pessoas com mentalidade fixa, eles pensam, cara, eu vou ter que abrir mão de horas de estudo, de alguns finais de semana, vou ter que abrir mão da minha balada. Não, isso é esforço demais para uma vaga dentro de um universo de 900 pessoas concorrentes. Não, deixa isso quieto, certeza que isso não vai rolar. Inclusive, essas vagas já estão até compradas. Ou seja, a percepção de esforço é diferente. Enquanto pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que se eu me empenhar, se eu me dedicar, se eu me esforçar, a possibilidade de eu alcançar o meu objetivo, ela é muito maior.
Inclusive, né, se não der certo dessa vez, é muito provável que dê certo da próxima, porque eu estou adquirindo novas experiências e quanto mais experiências eu tiver, né, mais sólidas serão as minhas bases. Outro ponto de divergência, né, entre essas mentalidades é a questão de como nós podemos lidar com as críticas. Por quê? Pessoas com mentalidade fixa tendem a achar que todas as críticas possuem características destrutivas. Ou seja, qualquer comentário que é feito sobre nossas ações é interpretado como um ataque. Inclusive, pessoas com mentalidade fixa normalmente já tendem a estar sempre na defensiva, né? Geralmente eles acham que é uma pessoa me apunhalando pelas costas, é uma pessoa querendo falar mal de mim, é uma pessoa tentando me queimar para o chefe. Eles nunca interpretam as críticas como uma fonte de crescimento. Eu, por exemplo, né, antigamente, quando eu recebi uma crítica no ambiente de trabalho, eu ficava chateado. Eu, cara, como assim? Eu estou dando o meu máximo e mesmo assim as pessoas estão fazendo críticas? Isso não é interessante, né? Eu interpretava isso como sendo algo negativo. E de certa forma, quando a gente fala no contexto da crítica, dentro do contexto da mentalidade de crescimento, essas pessoas elas tentam absorver aquilo que é positivo da crítica. Elas tentam abstrair os pontos que são passíveis de melhorias, né? Que a gente chama de crítica construtiva. A pessoa recebe uma crítica, ela avalia o que de fato pode ser melhorado e ela tenta implantar essas melhorias. Claro que quando a gente fala de crítica, a gente sempre deixa uma interrogação, né? Porque a gente não vive, né, no mundo do país das maravilhas, né, com unicórnios, aquela coisa toda. A gente sabe que algumas críticas, de fato, elas podem trazer algo que sirvam de crescimento para a gente acerca de uma atividade específica. Mas tem pessoas que de fato são maldosas, que criticam com viés negativo. E pessoas com mentalidade de crescimento, até nessas circunstâncias, adquirem aprendizado. Como assim, Wesley? Até no caso de uma pessoa que agiu de má fé, a gente aprende. Sim, a gente aprende quem é aquela pessoa. Né? A gente aprende que não se deve confiar na crítica daquela pessoa. Então percebam, a gente pode extrair conhecimento de praticamente tudo, né, que nos é oferecido, desde que tenhamos a mentalidade de crescimento, né? Como eu falei para vocês, constantemente eu tinha problemas com mentalidade fixa, inclusive, né, a gente tem uma mania de dizer que a culpa é do mundo, né? E quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente tende a trazer, reportar a culpa para nós mesmos. Ah, não deu certo porque eu dei mole, cara. Eu que não ceguei na empresa, eu realmente faltei, eu realmente atrasei, eu não estudei o suficiente, eu não me preparei suficientemente para entrar nesse universo do mundo empresarial. Então, quando a gente assume uma culpa, que isso é sinônimo de mentalidade de crescimento, a visão ela já é diferenciada. O último ponto, né, de comparação que nós vamos fazer no vídeo de hoje sobre mentalidade fixa e de crescimento é a questão de como nós olhamos para o sucesso alheio. Como assim, Wesley? Pessoas com mentalidade fixa tendem a olhar para o sucesso alheio como ameaça e muitas das vezes nós sentimos até inveja, né, do sucesso das demais pessoas. É aquele dizer, né? Ah, eu quero o bem de todas as pessoas que estejam próximas a mim, desde que elas não sejam melhor do que eu. Não, tem alguma coisa errada aí, né? Inclusive, né, tem aquela ideia de que as pessoas, na verdade, são uma ameaça. Então, eu tenho que passar rasteira no próximo, né? Eu tenho que criar meios para que essa pessoa não cresça, por exemplo, numa empresa, nos negócios, enfim. É claro, nós sabemos que o mundo ele é competitivo, mas pessoas com mentalidade de crescimento, elas tendem a aprender com o sucesso das demais pessoas. A gente faz uma avaliação, o que essa pessoa está fazendo, que está dando certo, né? Para que eu possa aplicar isso também, né? O que essa pessoa fez, o quanto que ela estudou, quais foram os passos, né, que ela seguiu para chegar onde ela chegou. Para que eu possa tentar replicar, para que eu possa tentar adaptar a minha realidade, para que eu possa criar aprendizado observando o sucesso das demais pessoas. Percebe como é que a diferença é uma diferença significativa? E o que mais interessante é que a gente tem a mania de falar, não, eu tenho uma mentalidade de crescimento, uhul, hashtag a vitória está chegando. Mas quantas das vezes nós tomamos essas atitudes, né, pertinentes à mentalidade fixa, né? Quantas das vezes nós nos sabotamos? Nós criamos meios para impedir que possamos crescer, né?
com base em tudo isso que a gente falou, às vezes reclamando, às vezes querendo dar uma rasteira no outro, às vezes com preguiça, às vezes querendo, né, culpar o universo sobre os problemas que são de nossa responsabilidade, né, a um ponto de reflexão. Ok, Wesley, eu entendi o que é mentalidade fixa, entendi o que é mentalidade de crescimento. Bacana. Mas o que eu posso fazer para alterar essa minha percepção, né? De repente eu percebi, com base no que foi dito aí no vídeo, que eu tenho uma mentalidade fixa. Embora, né, eu pensasse que eu fosse, né, uma pessoa de sucesso e que o universo conspirava contra mim, eu percebi que grande parte, né, de onde eu estou é culpa minha. E eu posso alterar isso? Claro que a gente pode, né, fazer essa alteração. Como eu disse, né, mindset é um contínuo, né? Você pode transitar de uma ponta para outra. E o que a gente pode fazer para tentar alterar isso aí? Segundo recomendações, né, de Carol Dweck, que é a autora do livro que a gente está utilizando como referência, ela diz o seguinte, que nós temos que começar a aprender com todas as circunstâncias. Inclusive é possível, né, que tenhamos alguns objetivos que a gente não consiga conquistar de primeira. Podemos analisar os maiores sucessos, né, que a gente tem mundo afora. Raríssimos são, né, as pessoas bem-sucedidas que tentaram na primeira vez e deu certo. Eu falei raríssimos é porque eu confesso que eu nem conheço, né? Quem tentou da primeira vez e deu tudo certo. Se a gente for analisar no esporte, na tecnologia, ciência, essa coisa toda, sempre foram pessoas que tentaram várias vezes, porém não desistiram. E, inclusive, a cada tentativa dessas, elas utilizaram como fontes de aprendizado. Ué, mas o resultado deu errado. O que eu posso aprender com isso? Aprenda com o processo, né? Tome de base o processo. Dessa vez não deu certo, mas foi quase. O que deu errado foi esse pequeno detalhe. Se eu corrigir esse pequeno detalhe, pode ser que da próxima vez a coisa flua. Pode ser que da próxima vez a coisa dê certo. Inclusive, também é recomendado a gente comemorar as pequenas conquistas, né? Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em cima do resultado final e a gente esquece das pequenas melhorias. Por exemplo, uma pessoa que está tentando prestar o vestibular para um curso de medicina, né? Às vezes ele não passou, fiquei extremamente frustrado, não passei de primeira. Cara, pra gente ter uma mentalidade de crescimento, às vezes a gente parar e pensar, cara, eu não passei dessa vez, mas eu vou tentar de novo. E de repente eu tentei o segundo vestibular, também não deu certo. Vou desistir, que universo triste, essas vagas são contadas. Não, a pessoa com mentalidade de crescimento vai pensar da seguinte forma, cara, eu analisei o resultado da primeira prova e analisei o resultado da segunda prova. E eu vi que na segunda prova foi mais pertinho, foi por pouco. Eu não me saí bem nas exatas. Então eu vou estudar mais 6 meses, vou pegar pesado nas matérias de exatas para tentar resolver esse problema. Na próxima vez vai dar certo. Ou seja, né, a gente está comemorando os pequenos detalhes, pequenas conquistas durante o processo. Mais uma dica que não podemos deixar de lado, né, é nunca fugir dos desafios. Quando a gente foge dos desafios, nós estamos, né, admitindo a nossa mentalidade fixa e nós estamos abrindo mão de possibilidades de mudança, possibilidades de atingir o sucesso. Como eu falei, o sucesso ele é relativo, ele depende de cada um. Mas, independentemente, né, do que seja sucesso para você, para que você possa o atingir, é necessário que você não pare pelo caminho. E se a gente fizer algumas pesquisas, a gente vai ver que algumas pessoas, né, elas escrevem alguns artigos sobre, né, mindset, né, tanto fixo quanto de crescimento, e eles convergem na ideia de que devemos pensar, né, que a nossa mentalidade, nosso cérebro, é como se fosse um músculo mesmo, né? Quanto mais a gente malha, mais forte a gente fica. Então, quanto mais as situações, né, da nossa vida elas nos atingem, a gente aprende com isso, mais fortes nós ficamos para que possamos alcançar os nossos resultados, para que possamos ter uma mentalidade bem-sucedida. Eu espero que esse pequeno vídeo, né, possa contribuir com o seu crescimento, né, que ele possa ter te ajudado, né? Inclusive, né, se foi legal para você, curte aqui, comenta, né, dá uma forcinha, né, para o nosso canal crescer. E é um prazer ter você aqui nos próximos vídeos. No mais é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.